Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 678 e minguando até 712 dias, 23 de outubro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 678. Com o título A Casa é Sua, tá? A casa é sua, né? Relaciona isso nas suas consciências, se senta em casa, né? Com essa grandiosidade que é o corpo celeste, não, muito, muito bonito, né? Eu fico olhando para aquilo que Deus está apresentando, eu fico muito admirado, sabe? As informações são muito produtivas, as mensagens, os sentidos das mensagens são muito produtivos. O sentido dela, espiritualidade pura, tá? Não relaciona isso com, né, com crise, não relaciona isso com, de uma forma de desprezo, certo? Faz o trabalho de conscientização. Se você tem uma pessoa para indicar, você indica, né, pessoa que você respeite, que você considere, certo? Que tenha capacidade de compreender, você indique. Se não, né, se você não está em crise, você não entendeu nada, não precisa que você passe isso à frente, né? E você entende que as possibilidades delas se multiplicar, elas têm essas possibilidades, vai ganhando tantas possibilidades, né? E quando você vai passando um para o outro, vai ganhando vários algoritmos e ela vai se multiplicando, assim como um algoritmo de uma IA. Então ela vai chegando, vai formar tudo, sabe? Vai formando tudo, até completar tudo, e tudo vai ganhando a sociedade toda. Isso é muito interessante, vai sempre conectando uma na outra, até que a gente entendemos que nós faz parte do corpo celeste de Deus, que nós faz parte dessa grandiosidade, que nós estamos na casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus, né? Não é isso? Nós estamos na casa de Deus, né? Eu fico olhando para trás e vejo quanto que crise que era isso, né? Quanto de crise, né? Você achar que Deus estava ausente das coisas, não estava fazendo percepção daquilo que nós estávamos vendo dentro da sociedade, achando que Deus não está aí para nós, e nós não está aí para Deus. Na verdade, é nós que não estava aí para Deus, certo? Todas as coisas estavam aí. São várias complexidades. Você vê como é que a gente estava bem desligado? Olha, faz a referência aí. Antigamente nós estávamos bem desligados, olha aí. A pessoa era só movimentava suas matérias dentro da sociedade, era só sexo, 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 preso, preso, realizava, não realizava, realizava, frustrava, não frustrava. Não tinha nada de espiritualidade, não tinha nada de corpo expressivo. Era muito pobre, sabe? Só de errar. Hoje as pessoas têm chance de ficar uma pessoa rica em conhecimento, em sabedoria e grandiosidade de Deus, ok?
Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo a abertura deste vídeo, né, A Casa é Sua, desse título, A Casa é Sua. Depois eu deixo uma referência, vou deixar uma referência. Depois eu vou deixar também se tiver o subtítulo, eu deixo a abertura do subtítulo e por fim eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Este em específico é a leitura dos 4 últimos blogs. Eu gosto muito dessa forma que eu relaciono a descrição. Por exemplo, esse blog diário, por exemplo, que é a leitura dos 4 últimos blogs, às vezes você pode pegar qualquer um desses vídeos que eu produzo, por fim eu coloco 4 últimos blogs, a leitura de tudo que for dito nos 4 últimos blogs, a leitura corrida. Aí você quer saber de tudo que for dito nos 4 últimos blogs, você, tô sem tempo, vou relacionar isso aqui rapidinho. Então eu vejo que for ali, que fora dito nos 4 últimos blogs, eu faço a leitura de tudo, aí vocês relacionam isso nas suas consciências. Tem muitas informações boas, muitas coisas produtivas, certo? Você relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, para que isso venha de uma forma produtiva, ok? Então vamos fazer a mediação, né, sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, fazer a leitura desse contexto e fazer a mediação dentro de uma coisa e outra, ok? Vamos lá para a leitura. Estas formas positivas e negativas explicam 2 poderes, e que pode ser compreendido de uma forma relativa, com 2 movimentos relativos. Isto sim, quando se trata do poder de criar e sendo tudo que Deus criou a matéria em movimento, explicando o corpo simples e o corpo celeste. Isto explica o primeiro poder, sendo o poder de criar, sendo específico a atmosfera dos corpos. O seu movimento vai explicar o positivo, representando o nosso interior com a capacidade de mover a matéria por dentro. Este ideal explica a vida que movimenta o corpo, sendo esta vida uma consciência espiritual do que tinha o poder de mover a matéria e quando fora criado no seu habitat natural de realização com a matéria em movimento e sem a percepção deste movimento. Este ideal explica uma única forma de mover esta matéria com apenas um poder de mover, sendo dentro, será fora, e com apenas uma forma de realização, sendo limitado para a matéria que se movimenta. O segundo poder vai explicar a formação desta criação de Deus, sendo específico as cabeças de Cristo. Este ideal vai explicar o movimento de fora para dentro. Este movimento vai explicar o corpo expressivo, representando a forma que este corpo se movimenta, sendo este negativo para a matéria, sendo que este corpo expressivo vai representar uma consciência desabitado da matéria. Esta consciência faz a percepção da matéria em movimento. Esta percepção terá cálculo preciso do seu movimento. Isto explica que a palavra da vida é também uma forma expressiva deste nosso corpo em movimento, sendo que o tempo de Cristo, nós, cabeça de Cristo, não temos apenas uma forma de mover, e sim 2 formas de mover estas matérias, podendo explicar uma coisa boa e outra ruim, ou uma coisa ruim e outra boa, dependendo do movimento da matéria, eu coloquei um plural aqui, vou consertar logo, está me atrapalhando a fazer a leitura. Tem que tirar esse plural aqui. Ok. Ou uma coisa ruim ou outra boa, dependendo do movimento da matéria em movimento, ou a cabeça perceptiva deste movimento, sendo tanto matéria como também a cabeça vai ter duas chances com uma possibilidade de alinhar matéria e cabeça, sendo ambos um só. Sendo, quando conhecer deste alinhamento, ele vai criar um corpo expressivo com este alinhamento e que seja relativo
para a matéria que se movimenta e para o tempo que é relativo para a matéria que se movimenta. E com esta exposição ao Sol, ele também será relativo para outro corpo e que estiverem exposto para o Sol igualmente, e relacionando uma coisa e outra dentro da sociedade. Muito interessante, né, tudo que fora dito. Vamos, fazer a leitura e vamos relacionar isso na nossas consciência com respeito, com carinho, para que nós possamos entender isso, ok? Você viu que como que nesses 4 últimos blogs eu produzi ele, eu evoluí ele, certo? Do primeiro, da forma que aqui nós já estamos chegando aqui nos 2 poderes de Deus, o poder de criar e o poder de formação, né, e entendendo que ambos são coisas separadas. O poder de formação, ele é uma percepção do movimento que está separado, né, do seu corpo, e você tem a percepção, você tem várias formas de você relacionar. Eu começo com 2 a princípio para explicar o certo, o errado, né, a verdade, a mentira, mas ele ganha várias possibilidades. Você tanto pode ser uma coisa verdadeira e esparramar para o globo, para a casa de Deus toda, para o globo todo, e ser uma coisa boa, e pode ter também tanto uma coisa falsa e esparramar para o todo, igual hoje você vê tudo é ideologia, esparramar tudo para o globo todo. Até os confins da terra vai ser atingido a ideologia, até os confins da terra vai ser atingida a verdade da realidade de cada um de nós. E no lugar dessa ideologia, nós vamos ganhar uma ideia para limitar o nosso corpo, sim e não, aquilo que nós quer, aquilo que nós não quer, objetivo, fazendo menção daquilo que é 50% matéria e 50% comercialização daquela matéria, sobre uma relatividade, sobre tudo aquilo que estiver exposto ao sol, sobre tudo aquilo que nós queira relacionar a outra pessoa de uma forma correta para ela, uma forma correta para mim, e tudo isso sendo relativo. Você compreenda as várias possibilidades, a forma que foi evoluído esses 4 últimos blogs, faça essa percepção para vocês entender. Eu tenho explicado isso em outros blogs de várias outras formas, com vários outros elementos, com várias outras expressões. Aqui eu estou evoluindo ela bem mais precisa, já ganhando essa ideia do corpo celeste, ganhando essa ideia que essa casa é nossa, que essa casa Deus deu para nós, para a gente cuidar dela, cuidar dos nossos irmãos, respeitar ao mínimo, certo? Respeitar os nossos irmãos mínimos, respeitar o espaço dele, o mínimo que a gente deve fazer para nosso irmão é respeitar eles, o espaço dele, ok? Entenda isso. Então vamos lá para a expressão livre, né? E por fim nós vamos fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, tá? Vamos lá. Estas formas positivas e negativas explicam os 2 poderes, né? Qual que seriam os 2 poderes? O poder de Deus, os 2 poderes de Deus, o poder de criar e o poder de formar. Com o poder de criar, Deus criou todos os corpos que se movimentam e criou junto com o corpo que se movimenta esta corpo celeste, esse globo. E com o poder de formar, nós ganhamos um corpus expressivo, dividindo uma coisa certa, uma coisa errada, uma coisa ideológica, uma coisa realidade, qualquer coisa, um sim, um não. Então, esse poder de formação, ele é totalmente espiritual, ele é espiritualidade pura, ele é espiritualidade pura, ele que se faça igual a Deus, certo? Ele que se faça igual a Deus, ele que se faça igual a Deus. Entenda isso, certo? Entenda isso. E que pode ser compreendido de uma forma relativa com 2 movimentos relativos. Isto sim, quando se trata do poder de criar, sendo tudo que Deus criou, a matéria em movimento, explicando o corpo simples com o corpo celeste, né? Matéria. Quando eu falo do corpo simples com o corpo celeste, tira a cabeça, porque a cabeça nós vamos dar para o corpo expressivo. O corpo expressivo é espiritual. Esse corpo espiritual, ele quase não existe, porque ele é a percepção daquilo que nós fazemos movimento com essa nossa matéria, ok? Certo? Entenda isso, ok? Eles estão bem divididos, ok? Entenda isso. Isto explica o primeiro poder sendo de criar, sendo específico a atmosfera dos corpos, né? Você viu quando eu relacionei a atmosfera dos corpos, eu não estou relacionando a atmosfera dos cosmos,
A atmosfera dos cosmos são as cabeças, a atmosfera dos corpos são tudo aquilo que é gases, são tudo aquilo que sustenta os nossos corpos, aquilo que faz uma composição com nossos corpos, assim como esse oxigênio que leva para nós a vida, para que a gente possa respirar, sei lá, essa fusão que tem, né, sobre o oxigênio com o nosso corpo emocional. Então são vários gases, mas um dos mais principais que eu gosto de usar muito é o gás carbônico e o gás o gás oxigenado, que o gás oxigenado eu entendo que ele traz a vida, e o gás carbônico é aquele que nós estamos expulsando, expirando. O gás oxigenado é aquilo que nós expiramos, expiramos, e o gás carbônico, o gás oxigenado é aquilo que nós inspiramos, e o gás carbônico é aquilo que nós expiramos. Fazendo essa mediação entre uma coisa e outra, para dar uma relatividade, para mostrar as composições, que isso tudo vai dando uma extração, vai absorvendo, vai extraindo, vai gerando energia. Entenda isso. Ou seja, a atmosfera dos corpos são tudo aquilo que nós entendemos que é gás. A atmosfera dos cosmos são tudo aquilo que é a formação de Cristo, ok? O seu movimento vai explicar o positivo, representando o nosso interior com a capacidade de mover a matéria por dentro. Esse ideal explica a vida que se movimenta o corpo, sendo esta vida uma consciência espiritual do que tinha o poder de mover a matéria, e quando fora criado no seu habitat natural de relação com a matéria em movimento e sem a percepção deste movimento. Quando Deus criou o homem lá no paraíso, o homem ele só tinha uma forma, ele tinha um corpo emocional, o que ele era dentro e ele que era fora. Não tinha ciência do mal, não tinha ciência do mal, não tinha ciência de nada, não tinha ideologia, não tinha nada, não tinha ciência de nada, não conhecia nada, o homem não conhecia o mal, o homem não conhecia o mal, também se não conhecia o mal, não tinha flexibilidade, não tinha flexibilidade. Deus chamou Adão e disse para Adão: veja aí, Adão, o homem é como um de nós, Adão. Ele conhece o bem e o mal. Ele conhece o bem e o mal. Veja, Adão, tem conhecimento dos dois. Eu não preciso, para mim, o mal, ele é um conhecimento. Eu não preciso relacionar ele. Eu tenho essa flexibilidade, né, de uma certa forma, para mim não optar. E é isso que representa a ciência do bem e do mal. Pode ser o sim ou o não. Pode ser aquilo que você quer relacionar. Entende como que isso é grandioso, como isso é muito flexionado, como isso dá várias possibilidades, como isso não limita a gente sobre uma guerra física, sobre outro corpo. Ele não limita nossos corpos, ele não limita nosso corpo, ele não limita a gente, porque nós temos nossos corpos expressivos, a gente não relaciona nada aqui dentro, a gente correlaciona apenas com nossos corpos expressivos, então nós temos a ciência do bem e do mal. Agora nós temos. O homem agora conhece a ciência do bem e do mal, tudo flexionado bonitinho. Veja aí, Adão. O homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Vê isso, Adão. Vê isso aí, Adão. Entende isso? Certo? Então vamos lá. Então, naquele tempo, quando Deus criou o homem, ele não tinha essa ciência. Quando Deus criou Adão diretamente, ele não tinha essa ciência, não tinha essa ciência. Mas quando veio o Cristo, veio a formação de Cristo, então ele começou a pregar essa ciência que é do mal, forma ideológica, fez a unificação e tal. Então todos nós hoje não temos dúvida que nós conhecemos o bem e também conhecemos o mal. Você vê que essa centraliza, o quanto que ela deixa nós flexionados, você entenda isso? Essa centraliza entenda isso. Sem ela a gente não tinha ter ciência de nada. A gente não podia ter um julgamento, nós não podia ter um juízo, nós não podia ter nada disso. Nós não podia, por quê? Nós precisamos de ter conhecimento, para que deste conhecimento a gente tenha uma ciência e temos a percepção daquilo que é realidade, daquilo que nós somos real. Entenda isso? Porque o sim e o não, ele te dá quase a mesma possibilidade de você ser uma ciência do bem e uma ciência do mal. Por exemplo, não, ele vai dizer limitação, né? Que hoje nós faz dele apenas uma percepção daquilo que nós movimentos os nossos corpos, né? São grandiosidades, são várias possibilidades, são várias coisas. Entenda isso, ok? Entenda isso.
Este ideal explica uma única forma de mover esta matéria, né? Com apenas um poder de mover, sendo dentro, também será fora. Né? Quando Deus criou o homem diretamente, ele era uma coisa dentro e também era coisa fora. Lá no paraíso de Deus, depois veio a formação de Cristo, essa grandiosidade. Eu sempre falo com Cristo diretamente, né? Eu falo, você tem que ser Deus. Você é muito grandioso, você tem que ser Deus. Entenda isso. Porque olha aí quanto isso é grande, o que aquilo que, né, Deus vem apresentando juízo sobre essa ciência grandiosa, sabe. Às vezes eu fico pensando, você imagina se a gente sem isso, a gente ia ser vítima, 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 a gente ia ser vítima, não tinha como chance. Se você for olhar os tempos atrás, todas as pessoas que, matava, eles também matava, eles também matava, eles também morria, né. Eles faziam qualquer coisa que eles fizessem, era tudo juízo instantâneo sobre aqueles corpos físicos mesmo. Era como uma batalha de guerra física sangrenta e que nunca ia acabar. Mas hoje com a flexibilidade, né, tudo flexibilidade da sociedade, democracia, política, religião, tudo isso contribui para o reino de Deus, tudo contribui. Engraçado nisso, não é? Não é interessante? Veja aí Adão. O homem é como um de nós, Adão. Ele conhece o bem e também conhece o mal, Adão. Cabe a eles seguir os seus caminhos, Adão, para onde eles querem ir, Adão. Eles estão livres, Adão. Veja, Adão, o homem é como um de nós, Adão. Eles conhecem o bem, eles também conhecem o mal, Adão. Este ideal explica uma única forma de mover esta matéria com apenas um poder de mover, sendo dentro também será fora, e com apenas uma forma de realização, sendo limitado para a matéria que se movimenta. Quando Deus criou o Adão perfeito, Deus ele só tinha uma forma, ele só movimentava o bem, bem e mal. Depois Deus tomou o Adão e levou ele, né, a uma certa forma, vamos fazer uma ciência agora do bem e do mal. O homem vai conhecer o bem e o mal através de quê? De uma imagem, de um corpo, certo? Sacrificado. Então as pessoas tomou ciência do mal através de um sacrifício. Então, veja, Adão estava no princípio e Adão estava no fim, junto com Deus. Ele nunca separou de Deus. Adão no início com Deus e Adão no fim com Deus. Adão no início na criação com Deus e Adão no fim com a formação de Deus. Adão no início com a criação de Deus, Adão no fim com a formação de Deus. Adão é o princípio, Adão é o fim. Adão estava com Deus no princípio, Adão estava no fim com, com Deus. Adão estava no princípio com Deus e Adão estava no fim com Deus, junto com Deus. Ambos estão Deus. Existe uma ideia muito interessante que quando Deus veio formar o Cristo, esse Adão ele se tornou grandioso. Vamos entender isso. Porque acho que por causa dos algoritmos, por causa das várias possibilidades, por causa dos corpos expressivos, tudo ficou flexionado, certo? É como se o homem tivesse acessado a Deus diretamente sobre a atmosfera dos corpos. Deus vai estar presente em tudo. Isso aqui tudo é dele agora, ganhou tudo. Traz todo o juízo. Nós temos uma ciência do bem e do mal agora. Vamos, vocês podem seguir, vocês podem fazer a percepção para onde que vocês querem ir. Você pode fazer a percepção aquilo que é correto, aquilo que é errado. Veja aí, são muitas coisas. O segundo poder vai explicar a formação desta criação de Deus, sendo específico as cabeças de Cristo. Este ideal vai explicar o movimento de fora para dentro, né? Fora para dentro. Depois que eu entendi como é que Deus criou o Adão, eu vou entender agora como Deus formou o Adão, né? Com a percepção dos movimentos. Percepção do movimento, ganhamos várias possibilidades, vários algoritmos, né? Assim como uma IA, e nós vamos poder se realizar com várias coisas, certo? Com várias coisas dentro da sociedade, ok? Entenda isso.
Este movimento vai explicar o corpo expressivo, representando a forma que este corpo se movimenta, sendo este o negativo para a matéria, sendo este negativo para a matéria, sendo ele negativo. Por que ele é negativo para a matéria? Porque ele é apenas uma percepção deste movimento, ele é apenas uma percepção deste movimento. Por isso que ele é negativo. Ele é desabitado, ele é como um carbônico, ele é como um carbônico que está aqui dentro da sociedade, ele é como um carbônico, ele é desabitado, ele quase não existe, esse corpo expressivo quase não existe, mas ele existe porque ele precisa de uma fonte, essa fonte que está habitada dentro de nós, que faz referência à vida, é como se esse movimento de dentro para fora, como Deus tivesse criado o homem lá no paraíso com uma possibilidade só de relacionar, mas aqui dentro do Cristo ele ganha vários algoritmos, várias possibilidades de realização com várias coisas, através de quê? Do corpo expressivo, daquilo que ele está exposta, está fazendo exposição ao sol, aquilo que ele está entregando à sociedade, que seja justo, que seja uma coisa boa, e que esse corpo expressivo representa bem quem ele é, um corpo único de consciência única, e que ele faz comércio disso uma coisa boa, grandiosa, que esse corpo expressivo, sendo relativo a ele, sendo relativo a outro corpo emocional, que seja justo a ele, seja justo a outro corpo emocional. Então você não tem limitação de nada, você não está limitando a sua matéria, você não tem uma consciência expressiva boa, então tudo vai ficar bem relacionado. Entenda isso. Sendo que o corpo expressivo vai representar uma consciência desabitada da matéria. Esta consciência faz a percepção da matéria em movimento. Esta percepção terá cálculo preciso de seu movimento, tá? Cálculo preciso de acordo com aquilo que nós temos necessidade, certo? Quando você está relacionando com uma pessoa, com a sua esposa, com o seu esposo, o marido com a esposa, o esposo com o marido, então vocês entendam entre vocês, certo? Não tenta achar que você vai levar o problema para o outro, que os outros vão resolver o seu problema, que você vai resolver o problema do outro, não. Eu tenho que olhar para minha esposa e entender aquilo que eu gosto dela, aquilo que eu não gosto, aquilo que ela gosta de mim, aquilo que eu não gosto. Eu relaciono isso diretamente com ela. Ah, não deu, tudo bem, né? Entendo isso claramente, entenda, vamos ver outras possibilidades de nós estarmos realizando, certo? E entendemos que, de certa forma, se os corpos expressivos de um ou de outro, ele tiver muita limitação, não vai ter relacionamento, porque tudo que nós estiver apresentando vai ser emocionalmente, ok? Entenda isso. Isto explica que a palavra da vida é também uma forma expressiva deste nosso corpo em movimento, sendo que no tempo de Cristo, nós, cabeça de Cristo, não temos apenas uma forma de mover, e sim duas formas. Duas formas que eu digo é para a gente entender o sim ou não, certo ou errado, né? Várias formas de você se realizar. Então ela começa por duas pontas e vai se multiplicando como uma célula, espalhando pelo mundo todo, até os confins da Terra, por uma coisa ideológica ou por uma coisa real, por uma coisa ideológica ou por uma coisa real. Entenda isso. E se duas formas de mover esta matéria, podendo explicar uma coisa e outra, né? Uma coisa boa e outra ruim, uma coisa ruim e outra boa, dependendo do movimento da matéria em movimento ou a cabeça perceptiva deste movimento, sendo tanto a matéria como também a cabeça vai ter duas chances com uma possibilidade de alinhar a matéria e a cabeça, sendo ambos uma só, certo? Quando eu falei que tenha duas chances, né, duas chances de alinhar, ou seja, eu tenho um corpo expressivo, eu tenho duas chances para mim alinhar, né, alinhar esse meu corpo junto com aquilo que eu sou interior, junto com aquilo que eu sou exteriormente, certo? Se eu estiver aqui movimentando esse corpo, eu posso ter duas chances. Eu tenho uma postura, né, daquilo que eu quero mover, né? Ou seja, essa ideia de você ter duas chances com o corpo em movimento é muito delicado, porque como a esposa ela movimenta esse corpo diretamente para o marido, movimenta diretamente o corpo, não a percepção diretamente para o marido, então existe essa ideia de estar representando uma ideia conjugal, de você estar movimentando de uma forma correta de dentro
para fora, ou você está tomando a posição do marido, gerando uma forma correta de fora para dentro, de forma que os dois vão se encontrar corpo a corpo e vão dar uma empatia, vão dar uma harmonia. Esses são os dois movimentos, essas são as duas formas. E para dar dois movimentos, você precisa de dois corpos, um macho e um fêmea, para que dá uma relação, para que dá uma harmonia, certo? Você vai ter duas chances. À medida da forma que você tem dois corpos, você tem duas chances. À medida da forma que você tem um corpo para se fazer a percepção, você tem uma chance. Você fez essa percepção daquilo que é seu espaço, então você vai ter uma só chance. Se você tem dois corpos para relacionar, você tem duas chances. Se você tem três corpos, você vai ter três chances, certo? Entende? Cada um vai se conter no seu espaço para dar uma harmonia, para criar um ambiente, certo? De forma que o corpo, ele sempre vai representar uma única forma de realização, certo? E quando ele usa o seu corpo perceptivo, daquilo que você está em movimento, você ganha duas possibilidades, dessas duas possibilidades, variedade de formas, entende? De forma que nós temos que entender que nossos corpos em movimento, nosso corpo em movimento, ele só tem uma chance. Se ele está representando dois movimentos, ele tem que representar dois corpos. Entenda isso, ok? Entenda isso. Quando conhecer deste alinhamento, ele vai criar um corpo expressivo com este alinhamento e que seja relativo para a matéria que se movimenta e para o tempo que é relativo para a matéria que se movimenta. E com a exposição ao Sol, ele também será relativo para outro corpo e que estiver exposto para o Sol igualmente, e relacionando uma coisa e outro dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente encerrar este blog diário, ok? Vamos lá. Todas as cabeças de Cristo representam as matérias que se movimentam. Isto explica que, assim como a matéria tem duas formas dos movimentos, as cabeças têm também duas formas de movimentos, explicando a realidade desta vida ou a imaginação dela. Isto explica que todas as matérias juntos formam um corpo celeste ou paraíso na sua forma real de realização, ou na sua forma ideológica de realização, explicando duas formas de mover e duas formas de pensar, poder, movimento da matéria e percepção deste movimento. Um Cristo forma uma sociedade forma um planeta dá referência à Terra dá uma referência ao paraíso de Deus. O paraíso de Deus representa uma mecânica que represente os gases em movimento, sendo mais específico a atmosfera dos corpos. Estas atmosferas vão ser representados por gases que se movimentam, representando as matérias e as cabeças dessas matérias. As atmosferas dos cosmos vão ser representadas pelas cabeças das matérias e que estiverem em movimento. Os gases vão representar os corpos, o poder de criação de Deus. Os gases vão representar o poder de criação de Deus. As cabeças vão representar o poder de formação de Deus. As cabeças podem o poder de formação representando o Cristo, sendo as extrações das energias desses gases vão representar as cabeças e as percepção das matérias que se movimenta representando tudo que é formação, sendo as matérias e os gases são parte da criação de Deus e não da formação. Isto separa o trigo do joio por uma cabeça dividida. A atmosfera dos corpos são as fusões das matérias com o átomo. O átomo explica Deus. Estas fusões explicam as composições químicas e relativas de tudo que é mecânica deste corpo celeste, explicando a Terra em movimento ou o paraíso de Deus. As fusões explicam os gases com variedade de composições.
As composições fundidas vão terem os dois lados positivos e os lados positivos destas relações explicando as matérias que se movimentam e os movimentos destas matérias. As positividades das matérias, elas serão encarregadas por pensar e mover estas matérias, e as negatividades vão se encarregar de pensar de como moverem estas matérias, e que seja correto e relativo para outras cabeças em movimento. Isto te dá o poder de formação e não de criação, pois a criação ela nega a evolução deste movimento, mantendo o seu corpo positivo e parado, e a evolução desta consciência, ou seja, você sente mais por menos. Evidentemente que se este pensamento não for independente, este corpo positivo vai ficar parado, criando uma imaginação deste pensamento, sendo importante a percepção do pensamento para mover esta matéria de uma forma correta, para que o seu movimento não sejam apenas a imaginação. Esta imaginação permite à consciência ficar presa na matéria. A sua evolução será apenas uma imaginação possessiva de possuir algo, isto realiza um e nega o outro. O movimento da matéria vai representar o positivo e a percepção deste movimento vai representar o negativo. Para conhecer isto, vamos pegar dois gases, gás oxigenado e o gás carbônico. Vamos dar um exemplo deste movimento. O gás oxigenado vai representar o positivo, pois ele é o gás que se movimenta, e representando a matéria em movimento, explicando o oxigênio que se movimenta. E sem a percepção deste movimento, ele é positivo e representando a matéria que se movimenta. O gás carbônico é negativo, pois ele que se movimenta a matéria, e fazendo a percepção sobre o que se movimenta, sendo a matéria positivo e a cabeça da matéria negativo, sendo a realidade deste corpo e corpo expressivo desta realidade. O gás carbônico vai representar o que estiver em movimento, e fazendo a percepção do que se movimenta e explicando as vossas cabeças expressivas e relativa para o tempo relativo ao Sol e tudo que se movimenta dentro deste nosso paraíso, sendo este apenas um exemplo de vários gases energizados e com várias formas nas suas composições enérgicas, sendo os gases vão se separar das energias. As energias representam a positividade. As energias, os gases representam as positividades das matérias que se movimentam, e as energias representam as negatividades. Quando as energias estiverem separadas dos gases, vão representar formas diferentes no que se explica o positivo e o negativo. Considerando os positivos, são as matérias que se movimentam. Considerando os negativos, são as percepções do que se movimenta. Os gases por si só representam os positivos. Quando separados ou extraídos, vão representar as energias extraídas desses movimentos, sendo os gases serão positivos e permanecendo parado com as vossas positividades. E as energias extraídas desses gases vão sempre representar as percepções do que se movimentam, sendo a matéria positiva e as cabeças dessas matérias negativas de tudo que estiver em movimento, sendo independente ou dependente de outras composições relativas, sendo esta a base do positivo e do negativo, e podendo ser transformado de acordo com as vossas composições, sendo identificados, vão explicar as relações entre eles. Sendo esta a base da relação entre uma coisa e outra, representando tudo que se movimenta, explicando a matéria e a cabeça desta matéria que se movimentam. As formas de positivos e negativos explicam dois poderes, o que pode ser
que pode ser compreendido de uma forma relativa com dois movimentos relativos. Isto sim, quando se trata do poder de criar e sendo tudo que Deus criou a matéria em movimento, explicando o corpo simples e o corpo celeste. Isto explica o primeiro poder, sendo de criar, sendo específico às atmosferas dos corpos. O seu movimento vai explicar o positivo, representando o nosso interior com a capacidade de mover a matéria por dentro. Este ideal explica a vida que movimenta o corpo, sendo esta vida uma consciência espiritual do que tinha o poder de mover a matéria e quando for criado no seu habitat natural de realização com a matéria em movimento e sem a percepção deste movimento, sendo o ideal explicar uma única forma de mover, sendo ideal explica uma única forma de mover esta matéria, com apenas um poder de mover, sendo dentro, também será fora, e com apenas uma forma de realização, sendo limitado para a matéria que se movimenta. O segundo poder vai explicar a forma desta criação de Deus, sendo específico o segundo poder vai explicar a formação desta criação de Deus, sendo específico as cabeças de Cristo. Este ideal vai explicar o movimento de fora para dentro. Este movimento vai explicar o corpo expressivo, representando a forma que este corpo se movimenta, sendo este negativo para a matéria, sendo que este corpo expressivo vai representar uma consciência desabitada da matéria. Esta consciência faz a percepção da matéria em movimento. Esta percepção terá cálculo preciso do seu movimento. Isto explica que a palavra da vida é também uma forma expressiva deste corpo em movimento, sendo que no tempo de Cristo, nós, cabeça de Cristo, não temos apenas uma forma de mover, e sim duas formas de mover esta matéria, podendo explicar uma coisa boa e outra ruim, ou uma coisa ruim e outra boa, dependendo do movimento da matéria, dependendo do movimento da matéria, ou da cabeça perceptivas. Eu repeti duas palavras aqui. E dependendo do movimento da matéria ou da cabeça perceptiva deste movimento. Sendo tanto a matéria como também a cabeça vai ter duas chances com uma possibilidade de alinhar a matéria e né, a matéria, a cabeça podendo alinhar matéria e cabeça, sendo ambos um só. Quando conhecer deste alinhamento, ele vai criar um corpo expressivo com este alinhamento e que seja relativo para a matéria que se movimenta e para o tempo que é relativo para a matéria em movimento. E com a exposição ao sol, ele também será relativo para outro corpo e que estiverem expostos para o sol igualmente, relacionando uma coisa e outra dentro da sociedade, ok? Relaciona tudo isso nas suas consciências. Se você fizer a percepção, né, desses 4 blogs diários que foi produzido, ele fica muito explicativo, sabe? Tudo que eu digo, você pode entender a Bíblia significativa com esses 4 últimos blogs que eu comecei esse título, A Casa é Sua, você vai entender tudo. Se você pega esses 4 blogs, tá muito difícil de entender, foca nesses 4 blogs e você vai entender tudo que está sendo dito, você vai relacionar tudo isso com bastante precisão e você vai entender a Bíblia significativa, vai entender o que é a formação de Cristo, vai entender aquilo que já tem dentro da sociedade, vai pegar tudo isso aqui, a sua cabeça vai ficar muito resolvida sobre aquilo que é
corpo emocional, sobre aquilo que é corpo expressivo, sobre aquilo que é poder de Deus, de criação, sobre aquilo que é formação, né, formação de Deus, que é o que representar o Cristo, né, aquilo que é princípio, aquilo que é fim, certo? E relacionando tudo isso na sua consciência, você entendendo, né, do que foi primeiro, daquilo que foi o fim, né, e explicar tudo bem explicado, bem explicadinho, tudo que Deus faz que dentro desses blogs diários é muito incrível para que você possa ter ciência em tudo, muito bem explicativo. Eu particularmente estou muito contente, muito feliz, sabe, de estar representando estes blogs diários, estar apresentando, né, esses blogs diários é muito incrível, ok? Muito, muito, muito produtivo tudo que está sendo dito. Relaciona Deus do primeiro, Deus do blog diário, eu estou aqui no blog de 678. 678, relaciona isso nas suas consciências, esses 678 blogs diários, certo? Então vamos dar mais a continuidade nesse título, a casa é sua, vamos chegar até os 70 blogs diários, né? No título anterior, Acima das Estrelas de Deus, eu fiz até os 72, geralmente acontece isso, certo? Porque, às vezes você perde o cálculo, né, e perde o foco de uma coisa, e isso é natural estar acontecendo isso, né, por causa de tempo, né, de necessidade de tempo, e são, muita outras coisas. Entenda isso, delicadeza, ok? E relaciona tudo isso na sua consciência, você só se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo se você achar que isso é interessante, se você entendeu tudo, como é que funciona todas as coisas que Deus, a criação de Deus, a formação de Deus, aquilo que é a nossa casa, se você entendeu o que é a nossa casa, certo? Que nós estamos habitando nela. Não espera que você vá para outros planetas, não espera isso não, tá? Tá? Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa casa. Coloca isso na sua cabeça, concentre aqui e você vai ser produtivo, tá? Tudo que vier aí foi tudo uma ideologia, as coisas que nós vemos, nós estamos relacionando, certo? Para a unificação, certo? A maioria desses seres, eles estão ajudando no trabalho social, a gente deve ter respeito e consideração e conscientizar naquilo que é realidade para nós, isso já é o bastante, certo? Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.